Bom dia, galera do sétimo ano. Eu estou aqui para falar com vocês sobre a matéria do terceiro bimestre, que é o Renascimento Cultural. O que foi o Renascimento Cultural? Em verdade, o Renascimento aconteceu num contexto de extrema mudança. Mudança nas cidades, né? As cidades que não eram o centro cultural da Idade Média, né? A maioria do povo vivia no campo. Muita gente estava migrando para a cidade. O reaquecimento do comércio também teve grande importância. Mas o Renascimento foi o quê? Uma efervescência cultural muito grande, com os conhecimentos vindos da antiguidade, né? Dos gregos e romanos, chegando nas cidades italianas por meio do comércio com o Oriente, que já durava alguns séculos àquela altura. A partir do século XIV, começou-se a produzir obras ditas renascentistas. O Renascimento foi essa grande produção artística, inicialmente, que se denominou Renascimento Cultural, mas depois atingiu outras áreas. Atingiu a área literária, científica, política e etc. Como eu disse, né, é um contexto de mudança que vinha acontecendo desde o século XI. A Europa vivia um contexto de extremas mudanças desde o século XI, que foi desembocar no Renascimento lá no século XIV. Quando eu falo século XIV, eu quero dizer nos anos 1300. E quais foram as características, ou as principais características do Renascimento cultural? Valorização do passado greco-romano. Os gregos e romanos da antiguidade, com a sua rica cultura, foi a base para que o Renascimento acontecesse. Não que fosse uma cópia dos gregos e romanos, mas aconteceu uma readaptação e tendo como base o conhecimento da cultura de gregos e romanos da antiguidade. E o antropocentrismo. Até esse momento, o que era valorizado era o teocentrismo. Deus, centrismo no centro. Deus no centro do universo. Antropocentrismo significa a valorização do homem. O homem no centro das atenções. O que acontece é que o homem, na Idade Média, não tinha nenhuma importância. A partir de agora, ele passa a ter grande importância também. O homem no centro do universo, ou como alguns gostam de dizer, o homem no centro das atenções, o antropocentrismo, característica fundamental do Renascimento. Individualismo, não o individualismo tal qual o conhecemos hoje. O individualismo no sentido positivo, o individualismo que significa a valorização do indivíduo, o homem, né, mesmo, o indivíduo com talento, com criatividade, o indivíduo que pode realizar muito. Quase se confunde com o antropocentrismo, mas tem algumas diferenças básicas que depois a gente vai desenvolver e falar um pouco disso. E uma nova visão do tempo. Até então, o tempo era controlado pela igreja, né? Se dizia que o tempo era controlado por Deus. Os sinos da igreja é que diziam que horas eram. Mas, nesse momento, começa a criação de relógios, no século XIV, XV, mais ou menos, começa a criação de relógios. Especialmente o relógio das igrejas mostrava que horas eram. E, a partir daí, o homem passa a controlar o tempo também. Também não é uma coisa tão boa, porque o trabalho também do homem passa a ser controlado de maneira rigorosa. Isso vai acontecer de uma maneira mais forte durante a Revolução Industrial, né? Cerca de 2 séculos depois do Renascimento. Então, gente, isso aí é só uma base do princípio do Renascimento. A gente vai gravar um outro vídeo daqui a pouco falando outras coisas sobre o Renascimento. Quem foram os principais personagens, muitos muito conhecidos, né, até hoje. O que o Renascimento representou para a história e etc. Ficamos por aqui por enquanto. Até mais.